santifica. Só a graça santifica. Obrigado, Deus. Quinta-feira passada nós vimos que olhando Apocalipse, depois a história dos espias, como os nossos medos e ansiedades nos definem e como eles são a melhor maneira de nós localizarmos os ídolos nas nossas vidas. Nós vimos que isso é algo moral, que a Bíblia, igual Apocalipse diz, ficarão de fora os covardes. Não faz como nós, que gostamos de olhar a covardia ou a falta de ousadia, o medo, como simplesmente uma característica natural de alguns, que uns têm, outros não. A Bíblia, a coragem é vista como algo moral, e a covardia também. A coragem realmente é fé. E fé e coragem na Bíblia não são diferentes, como medo e incredulidade. Então, coragem é considerada um traço moral, juntamente com amor, paciência, honestidade. É um caráter moral, é algo que Deus opera em nós, é algo que Deus faz em nós, e o oposto dela aponta para os ídolos que estão substituindo Deus na nossa vida. Foi o que nós meditamos. Hoje eu quero olhar para o lado oposto. Da onde vem essa coragem? Não é? Da onde vem essa ousadia? E eu queria meditar com os irmãos em Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 4. Esse capítulo fala da coragem que é operada no coração de todos aqueles que são realmente filhos de Deus no mundo, homens diferentes. Você vai ver que nesse capítulo várias pessoas são mencionadas, e elas não têm o mesmo temperamento, elas não se parecem de várias formas, mas elas estão nesse rol aqui, juntas. E a passagem não só fala sobre a fé e a coragem que ela infunde em nós, mas ela faz isso e depois nos mostra casos. E eu quero ler até o versículo 4, porque eu quero olhar o único caso em que há um termo de comparação. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, ou um elogio em algumas versões, ou recomendação em outras versões. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E aí ele começa o primeiro caso. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Então a questão é como ter uma vida de poder, como ter uma vida oposta do que nós vimos, dos medos e ansiedades que, se seguidos, certamente nos conduzem a um ídolo. Como você pode viver uma vida de estabilidade, de equilíbrio no meio de um mundo que é totalmente instável, e de uma vida que é instável, não há nenhuma garantia sobre nada, a não ser isso, nosso caráter e nossa vida em Deus ser totalmente estável. Como viver uma vida de estabilidade e equilíbrio, em vez de medo e ansiedade, uma vida de grandeza, destemor, para enfrentar qualquer tipo de coisa, como essas pessoas aqui. Então, o que interessa nesse capítulo é que ele está falando sobre que essa vida e esse poder é chamado de uma vida de fé. E muitas pessoas, elas querem poder para enfrentar a vida, sabe? Para enfrentar a vida, mas aqui nesse texto ele não vai mostrar só pessoas que aprenderam pela fé a enfrentar a vida. Tem gente que quer força só para enfrentar a próxima segunda-feira, sabe? O próximo dia.
enfrentar a vida, mas essas pessoas, esses homens e essas mulheres que estão descritos no texto, eles não sabem só como enfrentar a vida, não é só como enfrentar um dia difícil. Esses homens foram capacitados, eles são capacitados, eles tinham poder suficiente para ir contra o mundo, ou seja, ir contra o mundo, para enfrentar o mundo inteiro. É isso, eles podiam ir contra o mundo inteiro, não apenas força para enfrentar a vida, enfrentar as coisas da vida, não apenas força para enfrentar uma segunda-feira, mas se necessário fosse, eles estavam prontos a cuspir na face do mundo, assim, sabe? A enfrentar o mundo inteiro, sozinhos. Ou seja, o oposto de seguir medos, ansiedades e covardia que apontam para ídolos. Essas pessoas foram capacitadas para enfrentar o mundo inteiro. Se você olhar o capítulo todo, tem um monte de gente assim, apesar de que a gente só vai olhar uma pessoa. Por exemplo, se você olhar para Noé, Noé é o quê? Noé é contra o mundo. Todo mundo está rindo dele. Todo mundo está achando ele uma pessoa irrelevante. Hoje, que a gente fala tanto em relevância, a igreja tem tanto problema em ser relevante, está todo mundo rindo de Noé, está todo mundo achando ele irrelevante. Aqui está ele construindo um transatlântico em pleno, se fosse aqui no Brasil, em pleno Planalto Central, lá em Brasília. O que vai fazer com um transatlântico lá? Só pode ser um louco. Todos pensam então que Noé é ridículo. Mas ele sabe que está certo. E ele prova por fim que está certo. E que o mundo inteiro está errado. Você vê, ele não ficou com medo. Não ficou com medo do ridículo. Não ficou com medo de ficar sozinho. Não ficou com medo de não ser parte da multidão, da cultura dele. A cultura dele estava achando tudo muito engraçado, tudo muito ridículo. Veja, isso é poder. É sobre isso que está falando. A questão é como obter poder, não só para enfrentar a vida, não só para enfrentar a próxima segunda-feira, mas o poder que nos impulsiona contra o mundo, assim, como essas pessoas. Por que o humanismo é expresso tão grandemente na igreja? É medo de ir contra o mundo, contra as filosofias. Por que cristãos vão para a universidade e tem tanta dificuldade lá? Por covardia. Se seguir essa covardia, tu vai achar os ídolos que estão ocupando o lugar de Deus. Por que em todas as áreas os cristãos se parecem tanto com aqueles dos quais eles são parte? O cara, sei lá, ele é médico e pensa como todos os médicos, ele é professor e pensa como todos os professores, ele é alguma coisa e pensa como todos daquela... Porque ele tem medo de ir contra o mundo, ele segue o fluxo. Essas pessoas não. O segredo para todas essas pessoas, aqui no texto é chamado os antigos, porque eles já eram antigos quando o livro foi escrito, porque você está olhando lá para o Velho Testamento, tu vê que a primeira pessoa mencionada é Abel. O segredo de todas essas pessoas está no versículo 2, e por causa da tradução, a gente nunca vai ter a força que há. Como eu disse, há várias traduções. O segredo que permitiu eles ir contra o mundo todo, ficarem fortes, foi que eles foram elogiados, eles receberam o louvor, em algumas versões, eles alcançaram testemunho, ou alcançaram bons testemunhos, eles foram recomendados por Deus. Então essas traduções não passam a força do que é na verdade. Mesmo se você olhar no grego, como a palavra que está no grego aqui no texto foi transliterada praticamente, não é, para a nossa língua, ela perde a força para comunicar o que está sendo dito, porque a palavra aqui é mártir, ou martírio. Infelizmente essa palavra grega agora virou mártir na nossa língua, não é? Que é simplesmente alguém que sofre por uma causa, mas essa palavra em grego não quer dizer isso.
ela, na verdade, a gente vai ver em que sentido ela quer dizer testemunha. A palavra quer dizer testemunha, mas os cristãos, no início, morriam tanto por dar testemunho e não paravam jamais de dar testemunho. E todos eles eram mortos, 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 que acabou que a palavra Marte, que era de testemunha, se transformou na palavra que descrevia essas pessoas, que estavam dispostas sempre a morrer para dar testemunho. Mas é óbvio que aqui a palavra está sendo usada em relação a Deus, com o sentido original. Então, se você quiser entender o que a palavra significa, você tem que perceber que ela é uma palavra no sentido, no contexto legal. A Bíblia está dizendo que Deus dá testemunho, que Deus dá testemunho de que Ele estava satisfeito com essas pessoas. Aqui no caso Abel, é uma ideia legal, é uma ideia de tribunal, é uma ideia de julgamento. Então essa é a linguagem, é uma metáfora legal. Então imagine você num tribunal, você está se defendendo, e a acusação, a promotoria tem um caso contra você, você é réu, você está lutando para fazer o seu caso diante das acusações. E de repente entra alguém, uma testemunha autoritária, sabe, tipo um perito forense, ou tipo alguém que é uma testemunha ocular do que ocorreu, e essa pessoa vai lá e dá o seu testemunho, e quando ela acaba, ela destrói completamente tudo que a acusação tinha, ela arrasa com a acusação, ou porque ele é um perito forense, ou porque é o testemunho ocular que diz, eu estava lá, vi exatamente como foi. O que acontece? Ele estabelece o seu caso, além de sombra de qualquer dúvida, ele estabelece uma certeza no tribunal, ele estabelece o teu caso de maneira que não pode ser mais refutado, e o caso então, contra você, é rejeitado, e então alegria, alívio, porque você recebeu esse testemunho. Essa é a palavra que ele está usando. No sentido legal, assim. Então, é uma testemunha autoritária, que prova que você está aprovado, sabe? Que uma testemunha autoritária que coloca todo o processo, além de qualquer dúvida. É isso que a palavra significa. Agora, esse é todo o segredo, a Bíblia diz, para essas pessoas terem coragem e irem contra o mundo, é que Deus deu um bom testemunho sobre elas. Deus foi lá e deu um testemunho que acabou com a causa delas e mostrou quão aprovada elas são. Agora, não há nada que nós queiramos mais na vida do que isso. E há muitas versões, não apenas legais, mas emocionais, pessoais, dessa realidade. Então, o verso 12 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. É isso, é o que a palavra quer dizer. Há um filme chamado Pescador de Ilusões, de 1991. Jeff Bridges, Robbie Williams. A história de um radialista que fica sempre falando sobre os conflitos da sociedade, como tem algumas pessoas que estão se dando melhor e que as outras deviam se rebelar, não usando os caminhos que o homem tem para progredir, mas de uma maneira em que gera ódio de classes, né? Mas ele faz aquilo, ele não acredita muito naquilo. Ele não acredita em nada daquilo. Ele faz aquilo porque aquilo faz o programa de rádio dele ser legal. Mas um cara acredita naquilo de uma maneira, vai lá no restaurante meio chique, bota uma bomba, explode a bomba. E morre as pessoas lá. E ele fica arrasado, porque ele nunca pensou que aquelas coisas que ele falasse levasse alguém a chegar a esse ponto. Uma das pessoas que morre, esse cara é o Jeff Bridges. E depois que acontece com ele, então a carreira dele entra em colapso, ele fica deprimido, ele se sente responsável pela morte de mais de 10 pessoas inocentes, estavam lá comendo no restaurante, e uma das pessoas que morre é a esposa de um professor de história medieval, que é o Robbie Williams. E ele, depois que a esposa dele morre, ele entra numa depressão, não consegue mais
ser professor, e começa a ir para a rua, ficar na rua, e ele começa a lutar, a buscar o Santo Graal, a ver cavalheiros, ele começa a misturar a história medieval, as lendas com a vida, ele vive na rua assim. E o Jeff Bridges, ele também, que era o cara do rádio, ele também acaba com essa depressão, bebendo e tal, ficando na rua um dia, um grupo de uma gangue lá da rua, está batendo no Jeff Bridges, estava deitado lá na calçada, estão batendo nele, quase matando ele, e o Robbie Williams, que é esse cara que agora busca o Santo Graal, e tem todos esses problemas por causa da mulher dele, que tinha morrido naquele restaurante, ele vê isso e salva o radialista. E o radialista é salvo por ele e acaba depois descobrindo que ele ficou daquele jeito, era um professor famoso de história, mas que foi daquele jeito ali meio descompensado, porque a mulher dele morreu numa explosão, que foi exatamente aquela explosão que ele se sente responsável. Então ele tenta de todas as maneiras ajudar, tentando compensar isso. E tem uma personagem então da Amanda Plummer, ela é uma menina, Lídia, e ela é tímida, ela acha que se alguém conhecer ela de verdade, nunca vai querer ela, então ela acha que ela vai viver sempre sozinha, que ela acha que vai ser sempre rejeitada, mas o Robbie Williams acaba observando ela e gostando dela, e esse radialista tenta juntar os dois, tenta fazer alguma coisa, porque ele se sente culpado. Um dia, enfim, eles saem lá juntos, vão passar o dia passeando, e chega no final do dia, ela diz assim para ele, já na porta da casa dela: olha, eu tive um dia incrível, foi maravilhoso, mas eu nunca mais quero te ver. E ele fica, nunca mais quero te ver novamente, ele fica chocado, porque ele estava totalmente interessado. Ela explica: olha, porque é o seguinte, é assim que funciona, a gente vai trocar telefone agora, e eu vou amanhã para o trabalho feliz, esperando que você ligue, você não vai ligar no primeiro dia, você não vai ligar no segundo dia, e eu vou estar esperançosa que você vai ligar, e depois de vários dias, eu vou estar totalmente arrasada. Então é melhor a gente enfrentar a realidade. A gente saiu, passeou na cidade, comemos, tal, foi bom, a gente nunca mais se vê. E ele diz: não, você não entendeu. Eu quero fazer uma confissão. E ela pergunta: você é casado? Não sou casado. Você é desquitado, você é divorciado? Não sou nada disso. É que, na verdade, eu te observo há muito tempo, muito tempo. Eu sei, essa é a confissão dele, eu sei tudo sobre você. Eu sei que você odeia o seu trabalho, eu sei que você acha ele insignificante, eu sei que você se sente meio atrapalhada, destrambelhada, eu sei que você sente que não é maravilhosa e ninguém pode ver nada de incrível em você. Eu sei tudo sobre você. E eu te amo. Eu venho te observando há bastante tempo. Eu ficaria feliz em sofrer qualquer coisa, mas estar contigo. Então não há menor perigo de eu não ligar amanhã, de eu não ligar depois da manhã. Eu vou estar sempre lá, sempre que você chamar. E eu vou sempre chamar também. É uma cena assim muito legal. O filme é muito interessante. O Pescador de Ilusões, famoso. E ela, quando ele fala isso, ela toca nele e diz assim: você é real? Você existe? Não é? Porque ela achava isso totalmente impossível. Você sente, todos nós queremos isso. Uma testemunha autorizada. Alguém que diga: eu examinei você, eu vi tudo, e eu te amo. Você está aprovada. Não é? Você está aprovado. O que a Bíblia está dizendo é que esses homens antigos, aqui da lista, que começou com Abel, eles tiveram muito mais do que isso, que os seres humanos até acham que já é maravilhoso. Alguém que gosta de você e que diga: olha, eu já vi você, já conheço essas coisas, eu não vou embora porque eu vou descobrir isso, porque eu já sei.
eles, mais do que um caso num tribunal, mais do que alguém que te diga isso, eles sabem, eles tinham a realidade dentro de si, que o Deus, o autor da vida, aquele que vê todas as coisas, aquele que não pode ser enganado, aquele que os seus olhos sondam todas as coisas, dê um testemunho de que eles são aceitáveis. E isso muda permanentemente a autocompreensão que eles têm deles mesmos, de tal maneira que eles têm coragem de não só força e poder para viver a vida, enfrentar a vida, mas como ir contra o mundo, é o que o texto está dizendo. Ou seja, Deus deu a eles um testemunho de que estava totalmente satisfeito com eles. Ele os aceitou, Ele os aprovou, Ele os endossou. Então, quando você sabe, a Bíblia está dizendo que os únicos olhos que importam, que o único que conhece todas as coisas, que é a única testemunha, que é a testemunha final. Eu falei sobre um perito forense, né? Mas ele é a testemunha final. Aceita você completamente. O que acontece? Você pode enfrentar qualquer coisa. É o que a Bíblia diz. Quando isso acontece, quando você sabe disso, quando isso é real para você, é uma realidade na tua vida, você pode, como Noé, se levantar contra o mundo inteiro e ficar firme. Você só não pode isso porque você não tem isso. Quando você não tem isso, você tem medos que, se seguir, vão levar lá naqueles ídolos, como nós vimos na semana passada. Mas se você tem isso, você pode se levantar contra o mundo todo. É isso que o texto está dizendo. Mesmo que o inferno explodisse na tua cara, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra você, não importa. Eu posso enfrentar qualquer coisa, nada me incomoda. O medroso Pedro um dia pode morrer crucificado numa cruz, porque agora ele tem isso. Você vê, não era uma questão de o jeito com que alguém nasce, é essa verdade, e é isso que eles tinham, é isso que os antigos, como está no texto aqui, tinham. Eles foram elogiados, eles receberam um testemunho, um bom testemunho, dessa testemunha que é sobre todas as coisas. Agora, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente começa essa vida de poder? É sobre isso que é o capítulo 11 de Hebreus. Como você consegue que Deus olhe para você como completamente aceitável, justo, e diga: eu aprovo completamente. Completamente. Você é lindo, assim, você é maravilhoso, eu te aceito, eu te amo. Como a gente consegue isso? Então, no verso 2, menciona que esses homens tiveram isso de Deus, e isso fez eles ter essa força, essa nunca covardia para não enfrentar só a vida, enfrentar a segunda-feira, enfrentar uma doença, enfrentar a morte, mas ir contra o mundo inteiro, em todos os lugares, em todos os ambientes, e ficar lá firmes. E aqui, de uma maneira particular, nos é dito no texto que nós lemos, que Abel e Caim vieram a Deus com uma oferta. Em Gênesis 4, fala a respeito disso. Então, aqui, na lista que ele nos dá, é interessante porque é o único que eles vão, que a lista vai contrapor a outra pessoa. Os outros não, vai falar de Moisés, mas vai falar dele sozinho, de Abraão. Mas quando fala de Abel, ele contrapõe Abel e Caim. Então, Abel era um pastor de ovelhas, nós sabemos. Então, ele trouxe um sacrifício animal. Os dois trouxeram uma oferta. Caim era um trabalhador, um lavrador. Ele trouxe frutos da terra. E o que a Bíblia diz é que Deus deu um bom testemunho de Caim. Deus disse que era aceitável, que ele estava totalmente satisfeito. E falou o oposto em relação ele deu esse bom testemunho de Abel e falou o oposto de Caim. Então, no momento desse incidente, é que Abel recebeu aquele bom testemunho que o versículo 2 está dizendo. Ele recebeu a aprovação do próprio Deus.
como aquela testemunha forense. Foi mostrado a ele que Deus o aceitou como absolutamente justo. Como resultado, ele se tornou um desses grandes corações que são mencionados aqui, que podem enfrentar não só a vida corajosamente, mas podem se levantar contra o mundo. E essa é a verdadeira fé. Agora, como isso aconteceu? Quando a gente olha para esse caso, a gente pode sondar os nossos próprios corações. Então, Abel é nos dado como um contraste de Caim. Então, a gente quer olhar para duas coisas hoje, no tempo que a gente tem. O que Abel e Caim tinham de semelhantes? Eles tinham coisas semelhantes. O que eles tinham de diferente e como nós podemos saber se nós somos um ou outro? Então, essas três coisas. Então, preste atenção em como eles eram parecidos. A Bíblia continuamente nos dá par de pessoas. E continuamente ela nos mostra como essas pessoas eram parecidas. Por exemplo, Caim e Abel, eles são irmãos. Eles têm a mesma carga genética, eles são criados pelos mesmos pais. Então, exteriormente, eles são completamente iguais. Os dois estão indo a Deus. Os dois estão prestando um culto igual nós estamos fazendo esta noite. Os dois levam uma oferta. Eles, externamente, são exatamente iguais, mas dentro eles são totalmente diferentes. No exterior, eles parecem idênticos. No interior, não há nada de idêntico. Você tem Caim, você tem Abel, a mesma família, os mesmos pais, o mesmo ensino. O que um aprendeu, o outro aprendeu. Os dois querem adorar a Deus, os dois querem levar uma oferta. A Bíblia é cheia de casos assim. Você tem Isaac e Ismael, o mesmo pai, o mesmo ensino. Você tem Jacó e Esaú, gêmeos. Ou seja, a carga genética é exatamente o mesmo pai, a mesma criação. Você tem, por exemplo, para a gente não andar muito assim, as 10 virgens loucas e as 10 virgens prudentes. Elas externamente são exatamente iguais. Então, o que a Bíblia quer nos mostrar ao fazer isso, a mostrar como de pessoas ou de grupos tão iguais há essa diferença radical e essa escolha de Deus, é que a Bíblia quer nos mostrar que há apenas uma diferença essencial na raça humana, uma só. Há uma diferença importante, há uma única diferença que é fundamental, e essa é a razão por que a Bíblia faz isso tantas e tantas vezes, nos dá esses grupos de pessoas iguais, como José e seus irmãos, como Davi e seus irmãos, porque a Bíblia quer que a gente veja a diferença radical e fundamental. Ela não é uma diferença racial, ela não é uma diferença econômica, ela não é uma diferença de educação, essas pessoas são iguais, não é uma diferença política. Essa linha divisória que a Bíblia traça, bem no meio das famílias, uma família com 2 irmãos só, como Abel, Caim, como Ismael e Isaac, enfim, como Jacó e Esaú, ela corta famílias, ela corta mesmo lá no ventre da mãe em irmãos gêmeos, e ela vai no meio da igreja. Caim e Abel são adoradores, eles não é um adorador e uma pessoa que não se interessa por Deus, os dois são adoradores. Um é aceito, outro é rejeitado. O que a Bíblia está dizendo é que todo mundo no mundo é Caim ou Abel. Só há uma diferença essencial. Todos nessa sala, esta noite, são Caíns ou Abéus. Todos. Então, só existem 2 maneiras fundamentais de nós nos aproximarmos de Deus. Não existe 3, não existe 4, não existe 5. 2 maneiras. E essas maneiras é a mesma maneira com que você aborda a vida. E essas 2 maneiras fundamentais diferentes, elas operam no nosso coração e vão afetar tudo em nossa vida. Vai afetar absolutamente tudo. Vai afetar psicologicamente, sociologicamente, vai afetar o seu destino eterno. Ela afeta tudo. Essas
duas únicas maneiras de abordar Deus e a vida descrita em Caim e Abel. Então eles são iguais, ambos ensinados a mesma coisa, intuitivamente, pelo ensino que eles tiveram, eles sabiam que não podiam ir a Deus como eles eram, eles tinham que levar uma oferta para Deus. Você tem que ir a Deus como oferta, todo mundo, ninguém pode simplesmente entrar na presença de Deus, ou ir diante de Deus, eles sabiam disso. Não há tal coisa como você ir a Deus como você é. Não é? Você vê, quando é dito isso, é óbvio que se não houver um grande entendimento por trás, passa uma ideia totalmente errada. Eles sabiam que não podiam simplesmente entrar como eles estavam. Eles tinham que trazer uma oferta diante de Deus e apontar para a oferta e dizer: Deus, me aceite por causa desta oferta. Esta oferta é o que eu trago para que tu me aceites. Agora, por quê? Muitas pessoas dizem: olha, porque eles eram pessoas primitivas, eles acreditavam que tinham que apaziguar Deus irados, então eles levavam gado, grãos. Não, queridos. A razão que eles fizeram isso é por causa da natureza humana. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem que fazer isso o tempo todo. Todos nós fundamentalmente sabemos e agimos da mesma forma que Caim e Abel aqui, em nossos relacionamentos entre nós, em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com os outros, em nossos relacionamentos conosco mesmo. Todos nós sabemos que não podemos simplesmente entrar. Sabemos. Todos sabemos que, como nós, isso não funcionará, sabe? Se quisermos ser aprovados, nós temos que controlar o que as pessoas veem. Controlar o que as pessoas veem. E é isso que é uma oferta. É isso que é uma oferta. Deixa eu dar um exemplo. Nós acabamos de ter eleições no Brasil, no Rio de Janeiro. Por exemplo, está tendo agora, na semana que vem, as eleições americanas. E não é engraçado quando você vê as eleições, porque o que você tem são candidatos que querem dizer para você: me aceitem, escolham a mim, aceitem a mim, deem um bom testemunho de mim, como a gente viu no início do texto. Mas eles certamente não vêm como eles são. Eles não deixam você ver quem eles realmente são, eles controlam completamente o que a gente vê deles. E eles vêm até nós com uma oferta. Caim e Abel, como todo mundo faz, eles dizem: olha, olhe para o meu registro, olha o que eu já fiz no passado, olha as minhas credenciais, olha o meu plano para a cidade ou para o país, olhe como eu sou sábio, olhe para o meu currículo, por favor, me aprovem, baseado nessas ofertas que eu estou apresentando, deem um bom testemunho a meu respeito, me escolham. Ofertas sempre fazem duas coisas: elas criam uma imagem de força e escondem as suas falhas. Você não quer que as pessoas vejam as suas falhas. Você quer que as pessoas vejam a sua força. A oferta, ela sempre tenta mostrar as suas forças, é o que o candidato faz, e esconder as suas falhas. Os candidatos sabem que você não vai votar neles se souber tudo a respeito deles. Se você souber como eles realmente são, se você souber como eles realmente falam, quando estão sós, ou em grupos menores, se você soubesse como ele realmente trata os filhos, e se você sabe tudo a respeito deles, você não vai escolher eles. Ninguém é eleito, queridos. Nem você. Ninguém é eleito. Se as pessoas souberem tudo a seu respeito, ninguém vota, ninguém te escolhe. Eles controlam o que você vê, eles mostram como são. Eles não mostram como são. Eles não entram como eles são. Eles controlam o que você vê. Eles trazem ofertas, e eles mostram aquelas ofertas, que são aquelas coisas, e dizem: me aprovem por causa disso me escolha. Você diz: pô, isso é engraçado, eu nunca pensei nas eleições dessa forma. Sim, eles são políticos, mas não, queridos, você é assim, todo mundo é assim, todo mundo vive dessa forma.
É assim que nós entramos em qualquer círculo. É assim que nós entramos em qualquer escola. É assim como nós começamos a namorar alguém. É assim que nós entramos num círculo social qualquer. É assim que nós entramos em qualquer relacionamento. É sempre assim. Estava vendo um documentário sobre um restaurante famoso em Manhattan, que até já fechou, ficou aberto de 63 a 2011, chamava Elaine. Ele fechou exatamente porque ele era tão ligado à dona, Elaine Kaufman, que ela morreu em 2010, o restaurante famosíssimo fechou em 2011. Mas era o restaurante onde mais celebridades iam, e ela, então, conhecia as maiores celebridades do teatro, da literatura, de Hollywood. Então ela conhecia as pessoas, todo mundo ia lá, era um lugar onde se encontravam pessoas assim, e ela tinha umas mesas especiais, e tinha a mesa número 4. Para essa mesa só ia aquele pessoal que é nata da nata, assim, para você um dia ser convidado lá no Elaine, para ir para aquela mesa, porque você sabia que tu ia sentar lá com um Nobel disso, com quem ganhou o Oscar, sabe, em todas as áreas, só a nata ia para lá. Eu estava vendo um ator falando lá nesse documentário, falando, olha, quando eu fui pela primeira vez convidado para ir para a mesa 4, eu fiquei nervoso, eu pensei, eu não posso falar nada errado, nessa mesa só tem gente assim, incrível, mentes incríveis, artistas incríveis. Em outras palavras, você nunca vai para a mesa 4 da vida como você é. Você começa a pensar, as pessoas vão achar que se eu falar alguma coisa errada, se eu mostrar como eu sou realmente, eles vão achar que eu sou burro, eu não tenho que estar na mesa 4, que eu, sabe, eu tenho que esconder que eu realmente sou e mostrar só a cara que a mesa 4 aceita, a cara que é a minha oferta. Eu tenho que dizer para a mesa 4, vocês me aceitam por causa disso aqui, tá vendo? Eu sou essa pessoa. Porque se as pessoas, ele estava dizendo, se as pessoas vissem como eu realmente era, elas iam pensar que eu não era para estar na mesa 4. Eu fiquei nervoso. Pensei, como é que eu posso sentar lá? Eu tenho que trazer algo, apontar para a oferta e dizer, me aceitem por causa disso. Me aceitem por causa desses meus feitos, por essas minhas realizações, por essas minhas, para mim receber o bom testemunho. Você pode dizer, isso era a mesa 4 lá em Manhattan. Não, por que você na hora de ir para o encontro com alguém, você bota a roupa, tira a roupa, ajeita a roupa, porque você quer esconder coisa. Roupa é assim. Você faz, essa roupa está me engordando. A roupa não engorda ninguém, não é verdade? Você quer realçar coisas e esconder coisas. Você acha que aquele tipo de roupa vai mostrar algo que você não quer que seja mostrado. Você quer uma roupa que mostra o que você quer que seja mostrado e esconda o que você não quer. Então você vai escolher um tipo de roupa que seja uma oferta boa para você dizer, tá vendo? Aqui, ó, eu sou aceitável. Então quando o cara vai tirar a foto, homem, mulher, sei lá, na praia, ele pensa nisso. Se ele acha que o corpo dele não é uma boa oferta, ele tira só do rosto. Não é assim? Se ele já achar o contrário, aí já bota o corpo todo. É assim. Porque quando você olha no espelho, quando você olha para a roupa, quando você olha para o seu corpo, você quer que o mundo enxergue algo que não é realmente quem você é, mas aquela parte que é a sua oferta. Nós somos todos, então, demasiados preocupados com o corpo. Nada, vai falar em saúde, mas vamos combinar, isso é ridículo, é mentira. Nossa sociedade não é obcecada por saúde. Não é? Essa é a desculpa que nós vamos encontrar. Nossas roupas são uma maneira de nós controlarmos que as pessoas vejam em nós o que nós achamos bom, o que nós não achamos. A cor, essa cor engorda, essa cor não engorda. Sim. Oh, meu Deus, a gente pensa, isso aqui vai me fazer parecer pesado demais, ou então vai parecer um esqueleto. Quando nós entramos em qualquer situação social, nós queremos controlar o que as pessoas veem. Eu já falei para vocês aqui sobre um livro de Jean Paul Sartre, que ele fala sobre, tem um capítulo chamado O Olhar no Ser e o Nada, em que ele fala sobre o olho que nos vê, olhando lá pela fechadura, e a gente não controla aquilo e aquilo nos destrói. É isso. Você pode dizer, olha, eu não me importo como as pessoas me veem. Sartre vai dizer, isso é bobagem. Todo mundo se importa, está todo mundo escondendo alguma coisa.
Porque se alguém puder ver a gente completamente, a gente não puder ver, e é óbvio que ele identifica Deus, ele diz, olha, isso nos destrói. Por quê? Porque fundamentalmente nós sabemos algo a nosso respeito, e nós sabemos que nós não somos aceitáveis como nós somos, nós sabemos, todo mundo sabe, nós nunca entraremos, nós sempre vamos trazer ofertas, nós sempre temos que encobrir e esconder parte do que nós somos, porque nós sabemos que não vamos ser aceitos. A Bíblia dá uma resposta profunda, é a única que dá uma resposta suficientemente profunda. As outras pessoas elas vão tentar encontrar esse incômodo do ser humano, tentando encontrar, olha, isso aí foi uma má criação, né? Os pais não firmaram bem a autoestima da criança, não recebeu o amor adequado. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, antes de desobedecerem a Deus, estavam nus e não tinham vergonha, eles eram transparentes, eles não precisavam levar uma oferta, eles podiam ser aceitos pelo que eles eram, eles podiam ser vistos por dentro, assim, eles simplesmente entravam, não apenas diante de Deus, mas diante um do outro, sem vergonha, nus, significava que eles não tinham nada para esconder de ninguém que os fizesse inadequados, eram transparentes, então eles não tinham necessidade de controlar o que as pessoas viam e o que elas não viam neles, eles não precisavam de uma oferta para ir diante de Deus. No minuto que eles desobedeceram, eles pularam para trás da árvore, do arbusto, eles atingiram a sujeira, eles colocaram folhas de figo, não apenas para cobrir os olhos de Deus, mas um dos outros. A Bíblia diz que os seres humanos tornaram-se egocêntricos, centrados em si mesmos. Lutero diz que todo homem é o que? Encurvatus em si. Isso é a definição mais profunda de pecado. Ele estava já puxando isso de Agostinho, porque é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que nós não perdemos a verdade de que, originalmente, nós fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós somos criados para isso. Então nós não podemos permitir que Deus e os outros vejam quão egoístas nós somos, concentrados em nós mesmos. Como resultado, há uma sensação de vergonha em nós. Eu quero controlar tudo, porque é óbvio eu estou pensando em mim, não nas pessoas, nem em Deus, é óbvio. Há um sentimento de culpa. Nós sabemos que não podemos simplesmente entrar como nós somos. Por causa disso, nós sabemos isso a respeito de nós mesmos. Sabemos que não podemos ser aceitáveis como nós somos. Nós temos que levar uma oferta. Temos que desesperadamente apontar para a oferta e dizer, olhe para isso, veja isso, me aceite por causa disso, me aceite por causa dessas coisas que eu estou mostrando a você. Nós temos que nos esconder, temos que cobrir. Nós temos que colocar uma imagem só a imagem daquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Nós queremos encobrir, nós queremos nos tapar, nos esconder atrás da árvore. Há uma necessidade primordial, porque há uma sensação dolorosa, mas inexorável, de que nós não estamos certos, de que nós não somos belos, de que nós não somos amáveis, nem aceitáveis, de que há algo de errado no centro do nosso ser, e que se as pessoas veem aquilo, e Deus vê, não podemos ser aceitos, ou recebermos um bom testemunho, ou ser admirados. Bem, alguém pode dizer, eu não acredito nisso, eu sou uma pessoa moderna, eu crio minha própria realidade, eu estabeleço meus padrões, não acredito no certo e errado. Não é verdade, queridos, todo mundo é igual. Vou dizer, eu não acredito em pecado, nem nessa coisa de culpa, julgamento, eternidade. No entanto, a voz dentro dessa percepção continua funcionando. Então você não vai chamar isso da mesma coisa, você vai chamar isso de complexo, você vai chamar de estresse, você vai chamar de má educação, você vai tentar encontrar uma explicação sociológica, psicológica, porque está lá. Você tem que lidar com aquilo. É inexorável. E o que você vai fazer sobre isso? Hebreus 4 diz que nada está escondido diante dos olhos daquele que nós havíamos de prestar contas. A Bíblia diz que nós sabemos disso.
nós sentimos como nós somos inadequados, e que nós não podemos manter esses olhos fora. Sartre não sabe por quê, mas ele diz, nós temos que fazer, Deus não pode existir. Ele sabe que é um fato, ele diz, mas nós continuamos no sentido assim. Por que algumas pessoas trabalham tão duro? É a sua oferta, é a sua maneira de dizer, eu sou aceitável, eu tenho dignidade, olha os meus feitos, olhe como eu sou aceitável. É a única maneira de você se sentir aceitável, você levar essa oferta. Outras pessoas tem que, sei lá, tem que se doar, tem que fazer obras de caridade, eles têm que dizer, olha, eu sou aceitável por causa disso, eu posso ter que esconder aquele monte de coisa, mas olha essas coisas que eu posso mostrar, essa é a minha oferta, é o que eu posso mostrar, é a razão pela qual eu devo ser aceito, devo receber o seu voto. E olha para aquelas pessoas que são opostas a isso tudo, subcomprometidas, nunca confiam em ninguém, duros externamente. Elas estão dizendo que eu não posso deixar ninguém se aproximar o suficiente para olhar dentro de mim. Eu prefiro manter as pessoas afastadas. Você vê que sempre é a mesma coisa. Porque você só se sente aceitável quando ninguém te conhece. Por que as pessoas ficam devastadas quando não são reconhecidos? A minha oferta não está sendo vista, ou quando está sendo definido por alguém, ou por alguém, ou julgado. Tudo isso é folha de parreira, de figueira. São as nossas ofertas. É a maneira de você dizer, desesperada, você não vê, apesar de tudo, eu sou uma pessoa aceitável. Eu sou aceitável. Essas são a maneira de você tentar se recomendar. Eu mereço viver, eu estou bem. Portanto, Caim e Abel fizeram o que nós fazemos. Eles sabiam, não podemos ir diante de Deus como nós somos. Não é apenas que Caim é como Abel, mas Caim e Abel são como todos nós. Todos nós somos iguais. É nisso que eles são iguais. Nós não podemos entrar diante de Deus, nós precisamos levar uma oferta. Uma oferta que a gente aponte para a oferta e diga, me aceite por causa disso. Me dê o seu senso de aprovação e louvor. Agora, como eles eram diferentes. Caim é diferente de Abel. Nisso, todo mundo é igual, que a gente viu. Aqui está como Abel é diferente de Caim. Ele ofereceu um sacrifício melhor, a Bíblia diz. O Senhor considerou Abel o seu sacrifício, mas Caim o seu sacrifício o Senhor rejeitou. Então, muitas pessoas dizem, olha, eles trouxeram sacrifício do que eles faziam, parece óbvio. Um era pastor, levou um animalzinho lá e ofereceu. O outro era lavrador, trouxe do fruto do campo. Porque a maioria das pessoas pensam que o que eles estavam dizendo para Deus é, aceite-me por causa do meu trabalho duro. Aceite-me porque sou um membro produtivo da raça humana. Me aceite, olhe para as coisas que eu fiz, olha para o fruto do meu trabalho, por favor, aceite-me. Isso não é de toda verdade. É óbvio que parte estava fazendo exatamente isso, porque parte é o que faz com aquilo que chamam oferta. Ou então as pessoas podem dizer, bem, Deus simplesmente foi arbitrário, aceitou de um e não aceitou de outro, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício aceitável. Pela fé. Foi isso. Isso muda tudo. Agora, fé, como a gente sabe, é sempre uma resposta positiva à palavra de Deus. O sacrifício de Abel foi aceitável porque pela fé ele ofereceu, ou seja, porque o sacrifício dele foi uma resposta positiva à palavra de Deus, à revelação que Deus havia feito. Nós sabemos que em Gênesis 3, Deus tinha falado a Adão, quando eles desobedeceram, caíram, quando eles desenvolveram esse terrível sentimento de culpa, de vergonha, por saberem que lá no centro daquilo que controla tudo no ser humano está o egocentrismo, e o homem foi feito para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa percepção que gera culpa, essa voz que nós não podemos extinguir, esse sentimento de
inadequação, um sentimento de incompletude, que algumas pessoas vão chamar de complexo, de estresse, de baixa autoestima, mal criação, educação inadequada e assim por diante. Deus disse algo para eles. E o sacrifício de Abel foi aceito, a Bíblia diz, porque foi uma resposta em fé à palavra de Deus, a palavra de Deus que eles tinham. Abel respondeu com fé. Seu sacrifício era uma expressão externa do que Deus tinha dito para Adão e Eva, e óbvio, eles tinham sido ensinados. A primeira coisa que eles fizeram, Adão e Eva, foi tentar se cobrir. Então a primeira coisa que Deus fez ao olhar para eles, lamentando a sua nudez, tentando esconder algo e mostrar o que achava melhor, é que Deus disse: olha, vocês não podem fazer isso, vocês já não podem entrar na minha presença mais, você não podia ir a qualquer outra pessoa, divina ou humana, como eles eram de verdade, tanto, para aquilo era para tapar um do outro e de Deus, tanto para os outros seres humanos, eu tenho que mostrar só aquilo que eu acho que vai me fazer aceitável, e diante de Deus a mesma coisa. Eles tinham que controlar o que as pessoas viam, eles viram como era lamentável, eles estavam tentando encobrir sua nudez, e o que Deus disse para eles foi assim: vocês nunca vão conseguir, suas ofertas nunca serão boas o suficientes para receber, por exemplo, a minha aprovação, a minha aceitação, a minha satisfação. Se você tentar lidar com isso dessa forma, vocês vão falhar completamente. Vocês nunca vão poder lidar com essa percepção que o pecado trouxe e do pecado que opera em vocês. Com suas ofertas nunca vai funcionar. A cobertura de vocês e eu tentar encobrir a nudez e mostrar e oferecer aquela oferta do que vocês acham melhor, nunca vai cobrir você de verdade. É uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia diz. Há algumas profecias sobre isso, de que só Deus pode fazer isso. Por exemplo, Isaías 61, Isaías diz assim: eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me vestiu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Então, um monte de lugares na Bíblia, nós temos que andar rápido, porque o tempo passa rápido, em que expressa isso que Deus disse a Adão e Eva: suas ofertas nunca vão cobrir a nudez de vocês, nunca vão ser suficientes, nunca, nenhuma cobertura falar. Em segundo lugar, Deus deixou claro como Ele faria isso, só Ele podia fazer. Ele diz: eu vou enviar alguém da descendência da mulher, que será ferido numa batalha terrível, ele vai sofrer, seu calcanhar será mordido, ele vai sangrar, ele será a oferta que levará vocês para casa, a oferta que trará vocês para mim. Ele vai restaurar, ele vai salvar, mas ele vai ser ferido, ele vai ser morto, né? Então veja, quando Abel vem com a sua oferta, é uma oferta sangrenta, é uma oferta de fé, por isso por fé ele ofereceu, uma fé nesse evangelho, nesse proto-evangelho, né? Nós diríamos, ele não podia entender todas as coisas, mas Deus prometeu que vai vir alguém, Deus prometeu que essa pessoa vai ser ferida, mas que ele vai ser a oferta que vai nos fazer aceitável. Senhor, ele está dizendo, eu não entendo todo o significado. Paulo disse: olha, o mistério que esteve oculto desde todos os tempos, eu não sei como vai ser exatamente, como vai funcionar, mas eu sei que essa é a minha única esperança. Você vai enviar esse que vai ser ferido, e eu confio somente nisso. Eu não venho apontando para as minhas ofertas, me aceita por causa disso. Eu venho por causa dessa oferta. E o que Caim estava fazendo? Caim estava dizendo: olhe para mim, olha o que eu faço, olha as minhas realizações, olha o meu trabalho duro, olha a pessoa boa que eu sou. Você vê, os dois querem adorar a Deus, como nós estamos fazendo nesta noite aqui. Olhe para o meu trabalho duro, olha, você podia dar um bom testemunho de mim, me declarar justo, aceitável. Abel entra e diz: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Você vê, um deles é um fariseu, e um é um publicano, e só um deles voltou justificado para casa naquele dia. Só um. Um estava mostrando a sua oferta. Olha, por essas realizações, por essas coisas, me aceite. Então Abel entra e ele está falando sobre quem? Sobre Cristo.
Ele oferece um sacrifício melhor. Efésios 5 diz: Cristo nos amou porque se fez uma oferta e um sacrifício agradável. O que significa? Significa que quando Jesus entrou debaixo do julgamento, ele estava exatamente indo de direção àquilo que nós mais tememos. Por que nós queremos controlar o que é visto? Porque nós não queremos ser julgados. Porque nós sabemos que se nós formos julgados pelo que nós somos, nós vamos ser condenados. Nós vamos ser condenados pelos seres humanos, nós vamos ser condenados por todo mundo. É por isso que os políticos controlam a informação, mas todo mundo faz a mesma coisa. Então olhe para Cristo despojado, olhe para Ele na cruz, olhe para as pessoas zombando dele, olhe para o terrível veredicto. É isso que nós controlamos, nós não queremos ouvir esse veredicto. Isso é tudo que nós não queremos, sabe? Porque todos nós sabemos que somos culpados. E nós queremos desesperadamente um veredicto de que nós não somos culpados. Por isso que há esse pavor de julgamento, que cada vez cresce mais, à medida que mais a nossa cultura se afasta de Deus. É horrível para nós. Nós queremos que as pessoas nos aprovem. Agora aqui está aquele que foi inocente. Ele recebe o quê? O nosso maior pesadelo. A acusação, o julgamento e o veredicto e a rejeição final, é tudo que nós não queremos. Julgamento, o veredicto e a rejeição. E a gente traz oferta exatamente para evitar essas coisas. Jesus ficou completamente fora de controlar as coisas. Nós queremos controlar as informações. Ele morreu nu e envergonhado diante do mundo inteiro, porque é isso que nós merecemos. Porque é isso que todo ser humano merece. Ele morreu despojado, nu. Ele não pode controlar o que pode ser visto, o que não pode ser visto. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Isso é exatamente o que acontece. Abel entra e diz: Deus tem misericórdia de mim, pecador. E ele aponta para o sacrifício e diz: por causa do sacrifício. E por causa disso ele é aceito. Agora nós temos 10 minutos para falar como você sabe se você é Caim ou Abel. Então há duas maneiras de você saber. Apenas duas coisas que Abel teve que Caim não teve. Primeiro, Abel teve a aprovação de que ele agradou a Deus, de que ele foi declarado justo, que Deus se disse satisfeito com ele. Segunda coisa é que ele foi morto. Mas deixa eu mostrar essas duas coisas, que são os dois testes que mostra se nós somos Caim ou Abel. Nós vimos no início que isso mostra como essas pessoas, foi esse bom testemunho de Deus, esse testemunho de Deus, essa aceitação, que fez eles terem força e coragem de ir contra o mundo, e enfrentar qualquer coisa na vida. Em primeiro lugar, Abel foi elogiado, ele recebeu testemunho, bom testemunho de Deus. O Senhor considerou Abel e o seu sacrifício, mas para Caim o seu sacrifício o Senhor não atentou. E a Bíblia diz que, então, Caim ficou com o seu rosto, caiu o seu semblante. Na verdade, é só um jeito rebuscado de dizer que ele ficou irado e mostrou a sua ira em sua face por não ter sido aceito. Agora, isso está dizendo que não importa quão religioso eles são, não importa o quanto eles adoram, não importa que tipo de oferta você traga, não importa quão bom ou bem você tente viver, não importa quanto dinheiro você invista no pobre, etc. Caim sabe que nunca ele tem a aprovação de Deus. Nunca ele vai ter aquilo que fez daquelas pessoas, como Noé, ir contra o mundo. O que traz a coragem, que é o oposto daqueles medos que nos levam até os nossos ídolos. Eles estão sempre inquietos, estão sempre com raiva, porque eles sempre sabem que os olhos de Deus veem coisas que não aprovam, que aquela oferta é só parte da história, que não é a história toda. Já Abel, ele se vê como um pecador totalmente indigno, que pleiteia tão somente o que Deus pode fazer. Ele diz: eu sou totalmente mau. Sabe como Paulo diz? Na minha carne não habita bem nenhum, não estou trazendo nenhuma oferta, não há nenhuma recomendação a meu respeito, não há nada. E ele está apontando só para Cristo, só para fora. Se você aponta assim, você é um cristão.
Você não está mais querendo controlar o que é aceitável daquilo que não é aceitável. Você sabe, eu não sou aceitável. Você é um Abel. O que é um cristão é que você entra na presença de Deus e você admite o que você é. Você admite o que você é, você acaba, esse jogo acaba, mesmo em relação, como acaba em relação a Deus, que é onde o jogo realmente existe, ele acaba diante do mundo. Você não aponta longe, você admite que você é, você não aponta para longe, você não aponta para a sua oferta. Aqui o meu currículo, olha o que eu faço, olha as coisas que eu faço, eu não posso ser aceitável por causa disso, ou isso pelo menos não pode complementar alguma coisa, em certo sentido. Você entra com a mão vazias. Nu, você não usa folha nenhuma tapando nada. Você sabe que o que está lá para ser visto não é lindo, não é bonito, não é recomendável, não é aceitável, e que você não vai ser aceito mesmo por causa exatamente disso. Mas então você aponta para fora, só para fora, nada para você, e sabe, minha única esperança é encontrar na justiça de Cristo. Não há nada que me recomende. Todo esse jogo não esconde o fato daquilo que eu sou de verdade. Então, como diz um hino famoso, lançado em sua morte, sepultado com ele, sob os pés de Jesus, permaneço nele sozinho, gloriosamente completo. Ou seja, eu fui, como Deus tinha dito a Adão e Eva, eu não usei nada para tapar aquilo que traz essa vergonha essencial, essa culpa essencial. Eu disse, essa é a verdade sobre mim, essa é a minha descrição, não habita bem algum, não há nada aceitável. Então Abel entra e ele aponta para o sacrifício que Deus provê. Um Caim é alguém que acredita que está tentando o melhor. Grande parte das pessoas que estão adorando a Deus no dia de hoje acreditam que algo bom nelas é aceitável diante de Deus. Elas até acham que Deus fez coisas, mas elas fizeram também. E é isso até que difere ela do mundo. Deus fez a parte dele, eu fiz minha parte. Você sabe, está tentando melhor, você sabe que o seu sacrifício não é perfeito. Então você sabe, você sempre tem dúvida, você sempre continua com aqueles mesmos sentimentos de inadequação, apesar de tudo. Mas um Abel é alguém que vem a Deus e diz, meu registro essa semana não foi perfeito, meu coração e minha fé não foram perfeitos essa semana, mas minha oferta é perfeita. Minha oferta é totalmente aceitável. Meu Jesus ferido, meu fiador, meu salvador é perfeito. Então você sabe que na sua oferta perfeita, na oferta perfeita de Cristo, você é totalmente aceito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Caim sempre odeia a ideia de que o novo nascimento é uma obra só de Deus. Pode ver que você tem aquelas pessoas que acham que elas foram regeneradas porque elas fizeram algo. Elas têm que haver algo delas. Elas não podem olhar para si totalmente nuas e ver, não há nenhum bem, não há nada. Há uma dificuldade profunda em aceitar a depravação total do homem, a graça soberana de Deus. O que diz os Caíns é que há parte de mim que é aceitável a Deus. É importante que você viva uma vida boa. Todo esse sacrifício de sangue sozinho não é suficiente. Você está apenas se mostrando um Caim quando você acha que tudo em você não é condenável. Então, qual é a grande diferença entre os Caíns e os Abéus? A grande diferença não é o pecado deles. Caíns admite que pecam. Abéus admite que pecam também. Ambos se arrependem dos seus pecados. Ambos. A diferença é que Abéus se arrependem da sua justiça e Caíns não. O que impede Caim de ir a Deus não é a parte feia dele, é a parte que ele acha que é aceitável. Ele não consegue se arrepender delas. Ele não consegue ver que nelas não há bem nenhum. Não conseguem.
Mas você vê, ele admite que é um pecador. É por isso que Caim está indo com uma oferta. Ele sabe que sozinho não pode ser aceito, ninguém pode. O que destrói ele é as suas malditas boas obras, como Lutero chamaria. Ele acha que é alguma coisa que ele pode dizer a Deus: está vendo, Deus, por isso aqui, como o político faz, como as pessoas fazem em todos os tipos de relacionamentos, me aceite por isso, me aceite por esse lado aqui, por essas coisas aqui. É as coisas que ele aponta como aceitáveis, para não se sentir totalmente inadequado, que é a sua condenação. Ele acredita que é um pecador, que precisa de perdão, mas ele traz ofertas de algo que ele acha que é a sua boa obra, que é a sua justiça. Ele se arrepende dos seus pecados, mas ele não se arrepende da sua justiça. Os Abéus, eles se arrependem dos seus pecados, mas eles se arrependem da sua justiça. Ele pode dizer como Paulo: em mim não habita bem algum. Eu preciso totalmente da justiça de outro. Então, cristão, um verdadeiro cristão, é diferente do que é meramente religioso. Não é porque se arrepende do pecado, porque os dois fazem isso. Caim e Abel se arrependem do pecado, mas somente o cristão verdadeiro se arrepende da sua justiça. Não há um mérito em mim. É isso que trouxe os brados da reforma: sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus. É só ele sozinho. Eu não trouxe nada junto, eu não tive nada para acrescentar, porque não tinha nada, não tinha nenhuma oferta. Só lhe deu glória, só assim Deus aceita, e só assim é gerado a aceitação que faz o homem ter a força e a coragem de não só enfrentar a segunda-feira, a vida, mas contra o mundo. Essas pessoas, elas podem enfrentar o mundo inteiro, porque elas têm a aprovação do único que importa. É assim que você pode dizer quem você é. Veja, Caim odiava Abel, e ele o matou, e ele está morto. Por quê? Porque Caim sente que Abel são arrogantes, porque Caim estão tentando muito duro chegar no céu, queridos. Eles dizem cristãos também, eles se convertem, mas eles tentam todo dia fazer algo assim, eles ficam com medo de no final do dia eles estarem perdidos a salvação deles. Eles ficam com medo de no último dia da vida deles no mundo, eles terem não trazido a oferta certa da parte deles e tudo cair. Eles não podem dizer que nenhuma condenação há, porque eles estão sempre trazendo aquela oferta. Suas ofertas, eles estão sempre inquietos, temerosos. Eles estão sempre negociando entre agradar a Deus, agradar o mundo, aceitar algo de Deus, ao mesmo tempo que eu trago a minha própria oferta, reconhecer meu pecado, mas achar que eu tenho alguma justiça. Portanto, eles sempre estão num negócio duro de ser salvo. Eles não suportam textos da Bíblia que dizem, por exemplo: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque eles acham que é algo bom deles. Se dependesse só da misericórdia de Deus, isso é um absurdo. E o que eu fiz? Não depende nada do que eu fiz? Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, porque acha que há uma oferta, ele acha que tem uma oferta, como Caim. Ele não pode se alegrar com nenhuma condenação lá. Ele está sempre inquieto, ele trouxe as suas ofertas, mas ele sabe que aquilo é só parte da sua história. Ele sempre se sente como Deus não está realmente sendo justo quando fala nesses termos, porque eles não se veem como pecadores terríveis, que não podem levar nada para Deus, nem ir como são diante de Deus. Eles tentam levar uma oferta, mas como eles sabem lá no coração que aquela oferta não vai trazer um bom testemunho de Deus, dizendo: eu aceito, isso é perfeito, isso é totalmente louvável. Então, quando eles veem um Abel, que, como Paulo diz, nenhuma condenação há, na minha carne não habita bem algum, mas graças a Deus por Jesus Cristo, eles ficam com raiva, eles não gostam. Caim matou Abel, porque para Caim, Abel são arrogantes. Ele pensa que é perfeito, porque é claro, Caim olham para Abel com a sua grade, eles acham que o Abel está descansando
e sabendo que foi aceito, baseado no que ele fez. Ele acha que ele não percebe que a certeza deles é totalmente baseada na oferta de Deus. Mas Caíns odeiam Abéus, mas Abéus não odeiam Caíns. Porque Abéus sabem que eles são salvos pela graça sozinha, sola gratia. Que não há diferença real entre ele e Caim. Sabe? Eles não tinham nada. Eles apenas aceitam que Caim perceba a verdade. Essa verdade. Sobre eles dois. Caim, então, não pode lidar com pessoas diferentes deles, mas porque são uma ameaça. Caíns, quando oram, eles têm que se comparar com outros para mostrar que a sua oferta tem que ser aceita por Deus. Olha, eu não sou como os roubadores, eu não sou como aqueles outros, eu sou assim, olha a parte da minha oferta. Mas Abéus são diferentes, Abéus estão de pé, mas não na sua própria dignidade. Eles não estão se comparando, eles não acham que as obras deles são melhores do que a do outro, porque eles acham que todas elas são totalmente reprováveis. Eles nem estão preocupados com o que parece mais, é por isso que eles podem ir contra o mundo. Essa confiança inabalável. Abel já não mantém a sua própria dignidade, Abel já não se preocupam com o que parece. Eles apenas entram na presença de Deus pelo sacrifício de outro, pelo novo e vivo caminho. Eles não se veem como superior a quem não está lá, porque foi mostrado a eles o que eles são, e eles sabem, não há diferença entre eu e eles. Eu entro na presença de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Eu e ele somos iguais, e tire Cristo, eu e ele estamos condenados. Não há nada, não há nenhum bem que habite em mim. Não há diferença entre você e eu. É por isso que Paulo diz, não há diferença. Paulo podia agora, ele um dia foi um fariseu, podia olhar para uma prostituta e dizer, não há diferença entre nós. A minha aceitação não é baseada numa diferença. Eu e ela estamos tentando, fazendo o jogo, fizemos o jogo de mostrar algo e tentar ser aceitável naquilo que nós achávamos que nos faria mais aceitáveis, de modo diferentes. Portanto, Abéus sentem-se aceitáveis somente pela graça de Deus. Então eles nunca se comparam com o outro. Eles sabem que entre ele e outro ser humano não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Abéus são completamente diferentes na maneira como tratam as pessoas que não foram alcançadas. Elas não veem essas pessoas como pessoas que não estão ali pagando preço, sabe? Não estão se santificando, não fizeram a escolha certa, não fizeram. Eles sabem, não há diferença entre nós, a não ser a graça, a não ser o que Deus fez. Então Abéus não odeiam Caíns. Agora, você tem que pensar seriamente, eu também, quem nós somos. Você pode dizer, eu acredito nisso tudo, graças a Deus, pastor, mas você está abatido agora. Você sabe por quê? Você sabe por que você tem medo? Você sabe por que você tem ansiedade? Você sabe por que você não pode levantar-se contra o mundo? Você sabe por que você está abatido? Porque você esquece que a coisa que você está perdendo, tanto quando você vai contra o mundo, ou quando você está com uma enfermidade, você está chateado por causa de algo que você está perdendo, está com medo do que está acontecendo com você. Se você é Abel, você vai olhar para essas coisas e dizer, essa coisa não é meu esconderijo. É isso que Noé fez, o mundo inteiro não é o meu esconderijo. Minha vida está escondida em Cristo, Ele é a minha oferta não é o meu emprego, não é o meu dinheiro, não é o meu status, eu posso perder isso. Não é a minha oferta diante de Deus, não é o que me dá aceitação e coragem para não só enfrentar a vida, mas ir contra o mundo, não é nenhuma dessas coisas, não é o sucesso cultural. Cristo é a minha oferta, a minha saúde não é a minha oferta, portanto, nada pode me separar do amor de Deus. Eu posso perder a saúde, eu posso perder o dinheiro, eu posso ser feio, eu posso ser ridículo para o mundo, eu posso estar sozinho contra o mundo inteiro.
Eu não sou escravizado por isso, porque isso não é a minha oferta que me faz aceitável, que me faz receber o bom testemunho, que resolve aquelas inquietações inexoráveis que estão lá no coração de todos os pecadores. Eu não tenho que ter isso, eu não tenho que ter essa coisa, essa posição, esse corpo, essa coisa para me olhar no espelho. Eu não tenho que ter a aprovação do mundo, eu não tenho que ter isso para olhar no espelho. E é isso que faz você se transformar na pessoa que a Bíblia está sendo descrita aqui como maravilhosa, nesse sentido, amorosa, transparente. Nós chegamos aqui nessa noite trazendo uma oferta para Deus, a nossa própria oferenda. Nós ficamos aborrecidos quando Deus não faz o que a gente quer, porque a gente achou que a nossa oferenda foi um grande esforço nosso. Se Jesus não for a nossa única oferenda, Jesus e mais nada. Um dia, como disse Kierkegaard, será meia-noite, Cinderela, e não vai ter mais como esconder, esse jogo vai ter que acabar. O jogo de controlarmos parte do que o mundo vê, do que as pessoas veem, e fingirmos controlar parte do que Deus vê, vai acabar, então a máscara vai cair, e ninguém vai poder se esconder para sempre. Tem um hino que diz: deixe Jesus ser sua justiça, deixe os outros com seus vestidos vistosos, de brilho do mérito imaginado, o Senhor será a minha justiça, o Senhor será sempre meu. Quando a gente toma do vinho e do pão, a gente toma indignamente, não por causa, simplesmente dos nossos pecados, é quando a gente traz alguma justiça nossa, e acrescenta o que Jesus fez sozinho. A única coisa que a gente traz para Deus é: eu só trago o sangue do teu filho. E nisso nós recebemos o bom testemunho de Deus. Nós somos aceitos. Nós somos esses olhos que veem tudo, olham para nós completamente e dizem: você é meu no amado, eu te amo completamente. Quem tem isso, quem tem essa verdade, que é o verdadeiro evangelho, a Bíblia diz, então ele tem essa fé que é contra o mundo. Ele pode, igual Noé, ficar sozinho contra o mundo. Isso é a coragem. Todos os medos são o oposto disso. Então, quando nós olhamos para a Santa Ceia, por exemplo, para os cálices, para o pão, nós falamos: essa é a única maneira, Deus, de eu receber a tua aprovação. A única. Não há nada mais somado a isso. É a minha maneira de obter o teu bom testemunho. Essa é a maneira que nós podemos saber que nós somos aprovados por ti, aceitos por ti, no amado, por causa dele, por nada mais. Sabemos que somos teus filhos. Então deixe que o inferno venha, deixe que o mundo venha, deixe que qualquer coisa venha. O que nós precisaríamos mais? Essa é a fonte da coragem. É por isso que coragem e fé na Bíblia é a mesma coisa. E a covardia, o medo, a incredulidade, não importa. Nós vamos dizer: a tua benignidade é melhor do que a vida. Ajude a todos nós a saber disso, porque essa é a única coisa que diferencia Caíns de Abéis. Vamos ficar de pé, vamos orar. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou
justificar.